A vida de youtuber é cansativa, né? Oi, gente! Eu tô de novo aqui com a Bruna no Nutri Responde. Hoje, tudo bem, Bruna? Tudo bom. Então tá bom, vamos... A gente tá adorando fazer esses vídeos, as pessoas estão gostando, né? E isso é o que importa. Vamos lá. É uma perguntinha da Tereza... Eu não sei falar teu nome, Tereza. Acho que é Saer. O que devemos evitar comer após as químios? Tudo que como me dá uma sensação de estufamento no estômago. Eu acho que assim, o que a gente deve evitar sempre são alimentos industrializados, refinados, muito processados. A gente tem um guia da população brasileira, que é um guia que foi comentado no mundo todo como sendo muito interessante e saudável, que é assim: a base da nossa alimentação tem que ser de alimentos in natura. Então, alimentos in natura é o quê? Aquele alimento que não teve a ação do homem. Então, as frutas, os legumes, os vegetais, isso. E os processados, uma parte. O que é o processado? Eu tenho, sei lá, a espiga de milho cozida, que seria o alimento in natura. O milho na latinha, que seria o processado. E o ultraprocessado é aqueles salgadinhos de milho. Então, fandango. Ultraprocessado nunca, processado às vezes e in natura a base da nossa dieta. Gente, você acabou comigo agora. Eu adoro milho. Aquele de latinha... É o processado. Você tem que... Mas ele tem alguma coisa que não presta lá dentro? Ele vai... Conservante? Todo produto, a gente tem que olhar lista de ingredientes. Quanto menor a lista, melhor. Uma coisa legal disso é a gente olhar a lista de ingredientes. Então tá, quanto menos ingredientes, melhor. Aí tem alimento que você não sabe soletrar. Não sabe nem como pronuncia. Tem letra, número. Esquece. Não presta. São aditivos. E o que são esses aditivos? São... xenobióticos, a gente pode chamar até Ela fala desses xenobióticos em todos os vídeos. Isso daí deve ser um veneno. São carcinógenos também, então substâncias tóxicas que entram no corpo e que o corpo precisa gastar muito nutriente para excretar. E no câncer, lembra que a gente comentou num dos primeiros vídeos que eu posso ter polimorfismos, que são aqueles defeitinhos para excretar esses nutrientes, esses compostos tóxicos. E esses compostos tóxicos no corpo vão se ligar às células e produzir e fazer defeito nas células. E o câncer nada mais é do que câncer. E as quantidades são importantes. Quero comer um salgadinho de milho? Tá bom, vou lá comer um pouquinho, mas eu tenho que ter comido as coisas legais para eu excretar aquilo ali. Tenho que ter bebido água, comido fibra. Fibra? Não essas fibras industrializadas que vem cereal, sei lá, fibra de fruta, de legume, de verdura, de comida, de feijão. Entendi. Né? E aí eu como, e ela falou que ela relata um estufamento, Isso, né? Eu ia até ler de novo aqui pra mim. Esse estufamento, na verdade, depende muito do tipo de quimioterapia que ela tá fazendo, né? Às vezes é uma rádio, é uma quimio que agride muito o organismo, né? Então eu tenho, é como se o corpo tivesse, a quimio vai lá e vai combater aquelas células. Então me resta pouca energia e foco menor em digestão. Por isso que quando a gente come muito, a gente não fica meio parado, horrível. Porque o corpo tá concentrado em digerir. A mesma coisa é quando eu faço uma quimio, o corpo tá concentrado naquela agressão e sobra muito pouco para digestão. Então eu tenho menos enzimas indo lá naquele bolo digerindo. Então é importantíssimo que mastigue muito bem os alimentos ou que coma alimentos jamais triturados. Carne moída 2 vezes, frango desfiadinho e picadinho. Ah lá, boa dica. Purês de legumes, purês de... Então talvez nessa fase seja mais importante isso. O dela é só o estufamento, né, que ela relatou. Gente, existe um outro problema também, que não é só... Às vezes esse paciente tem o que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Hoje é muito comum na população. Sim, a gente ouve falar isso aí. É um tipo de fibra que ela não é digerida pelo corpo. E ela vai para o intestino. E lá no intestino as bactérias fermentam ela e dão gases, estufamento e até dor. Mas isso também significa que o paciente tem uma disbiose, porque se ele tivesse equilibrado, essa digestão seria melhor. Meu Deus! Mas a químio leva a uma disbiose, a um desequilíbrio do trato gastrointestinal entre os tipos de bactérias. E isso pode ser pontual, inclusive. Depois, com o tempo, ela vai se habituando. Então, talvez reduzir esses alimentos que na síndrome do intestino geram esse estufamento, que são os que a gente chama de FODMAPs, que são essas Parece fibras. palavrão isso, né? Porque fode mesmo.
Então, assim, você pode reduzir, porque também tá muito relacionado à quantidade. Então, eu não posso comer, por exemplo, manga tem muito FODMAP. Um nutricionista poderia direcionar melhor. Eu já pensei em mil besteiras aqui, gente. É difícil. Eu já imaginei o que é. Por exemplo, pode ter no abacate, só que os alimentos são diferentes. Às vezes eu tenho intestino irritável e você tem. Um alimento pra mim dá mais e pra você dá menos. Então isso é muito pessoal. O que a gente faz? A gente exclui e depois vai colocando devagarzinho e vendo qual você se adapta. Mas talvez depois isso passe. Sabe uma coisa que dá pra fazer? Dá pra usar enzimas digestivas. Dá pra usar água com limão, que aumenta a digestão. Dá pra usar abacaxi, mamão, kiwi e figo, que tem enzimas do próprio alimento que talvez ajudem nessa digestão. Então, talvez ou comer a fruta antes, ou fazer um suco dessa fruta antes. Ou Olá, Tereza, várias dicas pra você, hein? Bom, a Priscila Freitas, do Facebook, tem algum suplemento que substitua a refeição naqueles dias pós-quimioterapia, onde a boca fica com gosto ruim? Eu não falaria em suplemento, mas eu falaria em algumas estratégias que podem ajudar nisso. Por exemplo, lavar e escovar a boca antes de fazer a refeição, que a gente tira isso. Você pode fazer um gargarejo com bicarbonato de sódio, é bem legal. Você pode passar, se você tiver com afta, com mucosite, óleo de coco, que é antibacteriano e alivia bastante as dores. Você pode fazer um gargarejo com glutamina, mas atenção aqui para glutamina, é importante que você não engula a glutamina, porque depois Glutamina se compra? É um suplemento, um aminoácido. E em alguns hospitais, ainda aqui em São Paulo, se usa, mas existe... Depois a gente pode até falar sobre glutamina, contraindicações, porque célula cancerosa se alimenta de glutamina. Tá. Como tem células que se alimentam de açúcar, células que se alimentam de aminoácidos, de proteína, a célula do câncer ela é especializada em arrumar nutrientes para ela sobreviver. Ela é danadinha. Danada, ela é FODMAP. Ela pode a gente. Então, mas existem outras técnicas também. Por exemplo, alimentos mais gelados. Então, talvez aqui um shake. Por exemplo, bater manga gelada com iogurte gelado e gengibre. Você fala iogurte natural, iogurte né? natural, integral, com poucos ingredientes. Aquele de copinho que a gente abre assim, Aquele que é bem azedinho, ruim, né? Que daí você joga uma fruta bem docinha lá, um Aí pouquinho fica de bom. mel, um açúcar melhor, um açúcar demerara, um açúcar orgânico. O mel, por exemplo, é fonte de ferro. E às vezes a gente tem uma deficiência de ferro. Sim. Então, essa combinação, o gengibre reduz náusea, enjoo. Então a gente pode fazer Eu acho isso que você também. respondeu a terceira, que é dela também, que é da Priscila, que fala assim, e aproveitando que falei do gosto, tem algum alimento que tire o gosto ruim da boca? Os alimentos cítricos, então essa água com limão, que a gente já falou aqui em outro vídeo, talvez é uma dica. Mas essas são as estratégias que a gente pode estar usando, sim. Sempre gelado, cítrico, são coisas que a gente indica. Não só para quem tá em químio, mas para grávidas, gestantes, por exemplo, que também tem enjoos, E quando a gente náusea, faz gosto ruim. químio, o que entra é isso mesmo. É A gente isso, não- exatamente. Uma outra coisa interessante, às vezes fica com gosto metálico na boca, Isso. né? Então, se você for fazer a comida, é legal não usar panela de inox e nem uma vasilha que tenha, sei lá, bem, alumínio, gente, é um tipo de panela que quem tem A gente câncer deveria jogar fora. E não dê nem pra sua inimiga. Ou pode Ou ser, né? dê, né? Dependendo de que tipo de inimiga. Gente, eu vou acabar aqui, porque a gente já tá, né? Passando dos limites. Não, falando das inimigas, né? Mas então é isso, gente. Continue seguindo a Bruna no Instagram, eu também. As redes sociais todas, né, que a gente sempre fala. E a gente volta o mês que vem com a Bruna de novo. Um Tchau. beijo bem grande. Tchau.